Gênesis capítulo 6, eu leio o versículo 6, os irmãos repetem o versículo 6, amém? Diz assim: então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração. Os irmãos repitam: então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração. Amém. Agora abrimos também em Números, capítulo 23, versículo 19. Números, capítulo 23, versículo 19. Amém? Diz assim o versículo 19: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele, não faria, ou falaria e não confirmaria? Mais um texto ainda, Romanos 11, 29. Romanos 11, 29. Porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Os irmãos. Porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Oremos. Poderoso Deus, adoramos ao Senhor mais uma vez por estar na Tua presença, para aqui Te adorarmos, para aqui Te bendizermos, para aqui engrandecermos o Teu nome, que o Teu Espírito, ó Deus, guia-nos nesta noite a falar a Sua palavra. Espírito Santo, guia os meus irmãos a compreender a Tua palavra. Espírito Santo, abre os nossos olhos nesta noite, para que possamos contemplar as maravilhas da Sua lei. Somos dependentes de Ti, ó Deus, tanto para falar como para ouvir. Obrigado, e a minha oração eu faço no nome do Senhor Jesus. Podem sentar, amados. Graças a Deus. Queridos, eu vou precisar dos irmãos bastante em algumas referências que vamos citar, e com certeza vamos precisar bastante dos irmãos. Amados, as escrituras se contradizem, Deus se contradiz, mas acabamos de ler aqui em Gênesis capítulo 6, versículo 6, que Deus se arrependeu de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe o seu coração. O versículo 5 diz assim: e viu o Senhor que a maldade dos homens se multiplicara sobre a terra, e que toda imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Aí o versículo 6: então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe o coração. Amados, arrependimento a gente sabe muito bem o que é, porque nós seres humanos temos muitos arrependimentos. O nosso dicionário diz que o arrependimento significa lamentação e contrição. Quando eu faço uma coisa que eu não devia, e o meu plano ou o meu projeto não dá certo, ou o tiro sai pela culatra, aí a gente diz assim: puxa vida, por que eu gastei tempo nisso, por que eu investi nisso? Então arrependimento é uma tristeza, é uma lamentação. Mas quando olhamos no grego, o arrependimento, ele chama-se metanoia, que significa mudar de direção, mudança de mente. Então o arrependimento aqui para nós é lamentação, contrição, dor, mas o arrependimento no grego é mudar de direção, mudança de mente. No hebraico é techuvá, ou voltar ou retornar. Então, quando Deus diz eu não me arrependo, Deus está dizendo eu não volto, eu não retorno. Amém? No grego, quando Deus está dizendo eu não me arrependo, Deus está dizendo eu não mudo de direção, eu não mudo a minha mente. Amém? Então Deus tem um plano, Deus tem um alvo, e Ele não muda aquilo que Ele planejou. Mas quando olhamos aqui o fato de Deus estar arrependido de ter feito o homem, eu acredito esta palavra está mais configurada
para a parte final do mesmo versículo, que diz assim: e pesou-lhe em seu coração. Ou seja, Deus ficou muito triste. Deus se entristece? Sim, irmão. Deus é um ser pessoal. Deus se entristece. Deus ficou muito triste. No entanto, Deus não mudou o seu plano. Deus não mudou a sua direção. Deus não mudou a sua mente. Por quê, irmão? Porque diz o texto, quando nós lemos o versículo 8 e o versículo 18, diz assim, do capítulo 6: Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Se Deus tivesse mudado de direção, ou repensasse o homem, a humanidade, a história da humanidade terminaria ali, ou não? Sim, terminaria ali. Se Deus tivesse realmente arrependido, como se traduz no hebraico, voltar, retornar, ou no grego, mudar de direção, mudar a mente, a história da humanidade terminaria ali. Mas Deus não mudou o seu plano para com a humanidade. Por quê? Porque Ele achou um chamado Noé, e através deste homem Noé, Deus retoma o seu plano para com a humanidade. Sabe por que isso? Porque Deus não mudou de direção. Deus tem um plano com a humanidade. Deus fez uma promessa para o homem no jardim: a semente da mulher esmagará a cabeça da serpente. E Deus não mudaria a sua palavra. E quando olhamos para o versículo 18 do capítulo 6, Deus está dizendo assim para Noé: contigo estabelecerei o meu pacto, e entrará na arca tu e teus filhos, e a tua mulher, e as mulheres de teus filhos contigo, e de tudo que vive, de toda a carne, de cada espécie, meterá na arca, para conservares vivo contigo, macho e fêmea serão. Perceba que Deus não só estava comprometido com o homem, mas também não deu fim aos animais, de modo algum. Deus revelou a salvação, Deus preparou a salvação, e Deus colocou todos dentro da arca e fechou por fora. Então Deus não mudou o seu plano. Amém? Então, quando Deus disse estou arrependido, de fato Deus está dizendo estou triste, estou com o coração profundamente triste. Eu não planejei isso para o homem, mas não mudou o seu plano para com o homem. Por quê? Porque Deus não muda de direção. Temos também uma outra situação que está em 1 Samuel 15, versículo 11. Se alguém quiser ler, quando Deus ficou muito entristecido com respeito a Saul, rei de Israel. 1 Samuel 15, versículo 11. E alguém depois, Samuel 16, versículo 1. Amém. Arrependo-me de haver posto a Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Novamente, o arrependimento aqui está ligado à tristeza, está ligado ao coração. Saul entristeceu profundamente a Deus em não cumprir a sua palavra. Saul deixou Deus profundamente triste. No entanto, Deus não extinguiu a função de rei. Extinguiu? Não. Quando os israelitas desejaram ter um rei, Deus ficou muito triste com aquilo. E Samuel até pensou que o problema era com ele, e disse:
Deus a Samuel: olha, Samuel, não é você que os israelitas estão rejeitando, antes estão rejeitando a mim, não querem a minha liderança. Aí Deus então concede o desejo do coração do povo e estabelece o rei. E esse rei andou pelo caminho do Senhor até um momento. Agora este rei não mais faz a vontade do Senhor, não mais obedece à vontade do Senhor. E Deus disse: eu estou arrependido. Mas esse arrependimento aqui se trata de tristeza, porque se fosse arrependimento de mudar de direção, Deus faria que a partir de agora não vai ter mais rei. Ou não seria assim? Eu vou tomar de volta a direção dessa casa. Acabou essa brincadeira de ter um rei sobre vocês. Acabou. Chega. Mas Deus fez isso? Não, antes o contrário. Deus continuou com o mesmo plano de reinado, que está em 16, versículo 1 de 1 Samuel. Amém. Então Deus direcionou a Samuel a ungir um novo rei para Israel, um rei que seria segundo o seu coração. Então Deus não mudou a ideia de rei, Deus não tirou aquilo deles, antes o contrário. Quando Deus estabeleceu o rei, está estabelecido. Saul entristeceu, sim. Deus ficou muito triste com aquilo, sim. Mas Saul reinou em Israel por 40 anos, irmão. Deus não acabou com Saul ali. Saul continuou trocando os pés pela mão por muito tempo. Por muito tempo. Até que morreu em batalha. No entanto, Deus proveu para si um rei. Deus continuou com a ideia de rei. Por quê? Porque Deus não muda de direção aquilo que Ele estabelece. Deus não muda, irmão. Deus não muda a sua mente. Deus não volta atrás. Deus continuou com a ideia de rei. Quando olhamos para isso, irmãos, a gente precisa entender que Deus, Ele vê todas as coisas em todos os ângulos, e não há surpresa para Deus. Deus não se surpreende, Ele anuncia o fim desde o princípio. Isaías 46:10, se alguém quiser ler. Deus tudo conhece, que está em 1 João 3:20. Amém. Perceba que Deus está dizendo aqui: eu anuncio o fim das coisas desde o princípio. Deus conhece todas as coisas. Por quê? Porque Deus é onisciente. 1 João, epístola, capítulo 3, versículo 20. Amém. Queridos, o apóstolo João aqui está falando de algo muito, muito profundo. Está dizendo: se o meu coração me condena, se o meu coração diz que eu estou errado, e quem é que conhece o homem senão ele mesmo? Você se conhece. E quando você olha para você e diz: eu estou errado, Deus conhece o seu coração e diz: você está errado mesmo. Por quê? Porque Ele sabe de todas as coisas. Gênesis capítulo 6.